Nos próximos capítulos de Gênesis, Nimrod terá o final mais cruel dos homens. Depois de engravidar supostamente a sua esposa e mãe, Semíramis, Nimrod terá uma morte horrível. Semíramis vai enlouquecer, invadir o velório e revelar um segredo bombástico do defunto. Todos ficarão chocados, inclusive Liba, que ficará de queixo caído e olhos arregalados. Você ficará sabendo de todos os detalhes nesse vídeo. Mas, antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Gênesis e você fica por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta se você acha que Nimrod mereceu esse final ou se ele deveria ter tido outro. Se sim, qual? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Nesse momento, Nimrod já é adorado como Deus Sol, sendo adorado por todos da região de Sinear, e continua com a construção da torre sem hesitar. Mas ainda tem gente desaprovando essa construção e está disposto a fazer uma loucura, mas Nimrod ainda será castigado por Deus. O Criador não vai gostar nem um pouco dessa afronta do povo e vai tomar uma atitude brutal. Deus queria que as pessoas se espalhassem e vivessem em toda a terra, mas o que ele recebeu foi uma rebelião de orgulho, com pessoas se igualando a ele. Por isso, Deus impediu que eles terminassem de construir essa torre, fazendo com que cada um falasse uma língua diferente e não mais só uma, e que assim não conseguissem construir a torre. Os construtores da torre não conseguiam mais se entender e por isso a torre não conseguiu chegar ao que Nimrod queria. Mas além da torre não chegar ao ponto mais alto, Deus ainda fez o chão começar a tremer para que a torre caísse de uma vez e, consequentemente, Nimrod também caísse. O que parecia ser o fim de Nimrod ainda não está nem perto disso. O caçador vai continuar querendo levantar essa torre de qualquer forma, já que agora não é mais uma questão de fazer o seu nome conhecido por toda a terra, e sim para mostrar para Deus que ele não é maior que ninguém. Nimrod, então, vai ter uma difícil batalha em convencer o povo, que já está desacreditado por ter tido anos de trabalho e ser derrubado em um instante. Mas ele ainda vai continuar sendo cultuado como Deus, o que vai ajudar muito ele. Sua mãe, Semíramis, também vai ser cultuado como deusa, e tudo isso vai ser um incentivo para a população acreditar em Nimrod. Ele ainda vai ter a dificuldade da língua, mas Nimrod não vai desistir. Ele vai começar a articular outro plano para reunir mais construtores e retomarem a construção da torre. Mas que não vai gostar nada disso é Sem, filho de Noé, que é tio-avô de Nimrod, e vai fazer de tudo para ninguém ir na onda do seu sobrinho neto. Sem então vai conversar com sua esposa. Ele então fala para ela que Nimrod está mais uma vez querendo desafiar o poder de Deus, mas que ele não aprendeu a lição que o Criador deu a ele derrubando essa torre. A mulher de Sem pede calma
e diz que eles não podem fazer nada e que Deus é quem vai ajeitar tudo. Sem diz que eles podem fazer sim. Eide pergunta o que ele pensa em fazer. Sem diz que eles têm que parar esse homem antes que seja tarde e toda a população de Sinear esteja tomada pelos mesmos pensamentos impuros que Nimrod. Eide pergunta o que ele quer dizer quando dizem acabar. Sem diz que ele fala em cortar o mal pela raiz, tirando a vida de Nimrod. Eide fica chocada e diz que seu marido não pode fazer isso. Sem pergunta por que não. Eide diz que se Sem fizer isso, ele estará sendo igual Nimrod, desrespeitando as leis e os ensinamentos de Deus. Sem diz que ele não pode deixar um caçador faça o que ele está fazendo e que ele tem que defender Deus. Eide pede para ele pensar bem e se Deus iria gostar de saber que o filho de Noé matou um homem por apenas achar que estava certo. Sem diz que Deus não vai gostar de saber que Nimrod está envenenando a cidade e colocando as pessoas contra o Criador, e ele não está fazendo nada. Eide diz que deve ter outro jeito, outra maneira de resolver isso. Sem então pede para sua esposa escutar e revela que não tem outro jeito a não ser resolver o problema onde ele teve início, e que a forma de resolver isso é tirando a vida de Nimrod. Eide diz que Nimrod está sendo tratado por todo o povo como um deus e sendo até igualado com o Criador. Ela ainda pergunta e se o povo se revolta contra Sem e tenta tirar a vida dele também. Sem diz que ele pode até ter o mesmo fim que Nimrod, mas que ele não pode ver essa situação crescendo cada vez mais. Eide ainda diz que Nimrod é um caçador experiente e que ele tem experiência em caçar, em manusear armas e tudo mais. Sem diz que ele não vai estar sozinho e que algumas pessoas que desaprovam os atos de Nimrod estarão com ele e que o mais importante de tudo é que Deus estará com ele também. Eide então diz que mesmo assim ela não acha uma boa ideia. Sem pergunta se sua mulher está duvidando do poder de Deus. Eide diz que é claro que não, mas que o propósito de Deus pode ser diferente do que eles imaginam. Sem então pede para ela ficar calma, porque tudo vai dar certo. Algum tempo depois, Nimrod vai conseguindo o que ele tanto queria: reunir mais gente para construir a torre e colocar o povo todo ao seu lado. Sem então tentará até conversar com Nimrod para que ele desista de toda essa ideia maluca de confrontar Deus. Mas Nimrod, já sem mais pensar no que é certo ou errado e só levando em consideração o seu desejo de vitória, acaba não dando ouvidos para o que Sem diz. Muitos então que ainda estão no caminho de Deus, inclusive liderados por Sem, vão acabar se revoltando com a revolta de Nimrod e de várias outras pessoas, com Javé, o Deus de Noé. Essa revolta vai ser caótica e acabará tirando muitas vidas, inclusive vidas importantes. Nimrod vai travar uma batalha junto dos seus apoiadores contra Sem e também com seus apoiadores. Uma batalha sangrenta começa na cidade e Sem fica com o objetivo de acabar com Nimrod de uma vez por todas. Os dois então ficam frente a frente e começam a duelar.
Sem até que vai se saindo bem, por não ter tanta experiência quanto Nimrod. Mas Nimrod fica com o seu complexo de superioridade e não lutando tudo o que sabe. Mas de repente, Sem consegue acertar a lança em Nimrod, que cai no chão. E o filho de Noé vai colocando Nimrod parte por parte e cortando todo o corpo dele, deixando seu sobrinho neto em pedaços. Ele então começa a falar que ninguém pode confrontar o poder de Deus e que isso é para que fique a lição a todos de que ninguém mesmo, pode brincar com o poder de Deus. Ele ainda se levanta do chão e grita que Javé, Deus de Noé, sempre será o Salvador, e nada nem ninguém pode se igualar a ele. Ele então começa a gritar viva o Criador e o povo responde viva. Nimrod então fica em pedaços no chão e ao mesmo tempo de tudo isso, Semíramis vai estar casada com ele e também será tratada como uma deusa, o que vai fazer ela ir pelo mesmo caminho de seu esposo. Ela vai se corromper assim como Nimrod e vai acabar traindo ele com outro homem, já que Nimrod já havia traído ela algumas vezes. Mas o que vai acontecer vai mexer com as estruturas dessa família. Ela então recolheu os pedaços do corpo de Nimrod, pedaço por pedaço, e depois de algum tempo, alguns dias, da falência de Nimrod, Semíramis, que não queria mostrar que Nimrod era humano como qualquer outro e que ele poderia perder a vida como qualquer um, começa a espalhar diversas mentiras por Cirnear para afirmar que Nimrod não tinha perdido a vida, e sim que ele havia voltado para o seu lugar de origem, que é o Sol, já que ele era chamado de Deus do Sol. Ela ainda disse que ele se faria presente na Terra sob forma de chama, a chama da liberdade. Mas acontece que depois de mais algum tempo, Semíramis continuou saindo com outros homens. E aconteceu o que se esperava. A rainha má acabou descobrindo que estava grávida, mas ela não podia dizer que simplesmente estava grávida, senão iam falar que ela era uma adúltera e não respeitava Nimrod. Ela então teve uma grande ideia e resolveu falar em uma homenagem que iam fazer em lembrança a Nimrod. Essa homenagem foi feita pelos apoiadores dele, e é claro que Semíramis não ia ficar de fora dessa para ser cultuada ainda mais e aprontar, que é o que ela faz de melhor. Ela então chega na homenagem a Nimrod e vê que já tinha começado. Ela então toma a palavra e diz que tem algumas coisas para dizer sobre Nimrod. Ela começa a dizer que ele sempre foi um homem exemplar, um guerreiro que encantava as mulheres da cidade, mas que foi ela quem conseguiu ele. E ela continua dizendo que ele tinha grandes ambições e não merecia ter tido um fim como esse, um final trágico e covarde. Ela então revela que a linhagem de Nimrod não vai acabar com ele. Todos ficam sem entender e Semíramis diz que é isso mesmo que eles estão ouvindo e revela que ela está grávida. Todos ficam sem entender de como ela está grávida, já que Nimrod perdeu a vida. Eles começam a dizer que ela está mentindo, mas Semíramis, que já tinha arquitetado tudo, começa a falar que é verdade e que ela engravidou do espírito de Nimrod, que voltou à Terra
para não partir de vez sem deixar um herdeiro legítimo de sua força e bravura. Ela então continua dizendo que seu nome será Tamuz, o verdadeiro herdeiro abençoado por Deus. O povo parece comprar essa história, e então o filho de Semíramis, fruto de uma traição, nasce sendo adorado também por todos. Mas Tamuz acabou perdendo a vida por um porco selvagem. Seu sangue caiu no toco de uma árvore verde, e esse toco de árvore cresceu milagrosamente durante a noite. A suposta árvore então se tornou sagrada devido ao sangue de Tamuz, e ela proclamou um período de 40 dias de tristeza em cada ano. Durante esse tempo, nenhuma carne poderia ser ingerida. E isso só fortaleceu Semíramis, que continuou sendo uma deusa na Terra. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado de onde você está assistindo a novela Gênesis. Até mais!